qual time da Série A tem o pior cenário na Copa do Brasil? E a gente colocou ali São Paulo, Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro e também o O Coritiba. senhor pode relembrar os resultados da ida desses times? Vai, vamos lá, vocês me ajudam aqui. Ó. São São Paulo empatou empatou 0x0, o Atlético Paranaense perde de 1x0, perfeito. CRB. CRB. O Corinthians perde 2x0 pro Remo, Flamengo 2x0 Maringá, o Cruzeiro perde 1x0 pro Náutico, como a gente estava falando agora, e o Coritiba empata em 3x3 com a equipe do Um jogo Sport. espetacular, inclusive. Pois é, um time de Série A enfrentando um time de Série B. Mas que de nesse momento, né? o da Tá Série B muito joga bem. mais que o da Série A, né? Sim, Já sim. foi campeão no final de semana. Não, só estou trazendo alguns ingredientes também para o contexto aqui do Coritiba também. Pernambucano. E aí temos duas opções só. Vocês estão acostumados com 3, mas hoje só 2. Difícil classificar, deve classificar. Vamos embora então, começando com o Coritiba. 3x3, primeiro jogo, Ricardo Martins. E aí? Difícil de classificar. Pelo que não joga de bola o Curitiba. Fez um jogo até bem legal contra o Sport na ida, 3x3 no Couto Pereira. Mas no Brasileiro um fiasco, perdeu. É seríssimo candidato a voltar à Série B. Para mim, difícil de classificar o Curitiba. Porque joga aí? na Ilha do Retiro. E aí, ô Formiga? Eu tô com o Ricardinho, eu acho que o Curitiba ele enfrenta um adversário. Olhando todos, é que pra mim quem vai pegar o pior adversário, tá? Tá. E é quem joga o pior futebol. Então, somado isso. Difícil classificar. Tá com eles também, Gi? Eu acho que o Sport vive um ótimo momento e o Coritiba ao contrário, né? É aquela questão que preocupa até pro Campeonato Brasileiro. Então já puxa aí outra, né? Lembrando também que o Wagner Love, né? Metendo gol à beça, né? Então, ele ganhou outro No título, Sport. acho que é o 25º título Ele marcou dele 2 na gols, carreira. né, no 3x3. Pode ser É. isso, Formiga? O quê? 25 títulos na carreira, o Wagner Love? Rapaz. Eu vi em algum lugar disso aí. Ele Produção, ficou dá uma muito olhada tempo no nisso aí. CSKA, Vou olhar numa aqui, fase rapidão. muito boa, né? Pode de Exato. fato acontecer, né? 25 Se ele, títulos é se ele coisa pra meteu caramba, 3 títulos por temporada no CSKA, uma Mas dessas, eu vou 2 dar uma olhada, títulos. mas, cara, às vezes Será surpreende. será que eu vi eu só vi a Mas manchete, parece assim. muita coisa. Deixa É, eu ver. Esse também jogo parece é muita encanto pra coisa. caramba, viu, meu amigo? Mas vamos Enfim, enquanto você procura aí, eu fui Vamos lá. Campeonato Brasileiro de Série B. Copa da UEFA. 22 títulos. 22? A 1, produção 2, 3, informa 4, aqui. 5, É 6, título, hein? 7, 8, 9, 10, 11, Olha lá, não acredito na produção. 15, 16, 22 títulos. Incrível, né? eu dei mais 3 títulos. Falei, vai, Cara, vai. só no E CSKA pode ele ter o ganhou. 23º agora na Copa do Nordeste. Só, Tá é na verdade. É que tá em desvantagem, né? Isso. Só no CSKA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vitor Lopes foi bem. É aquele chamado tu conhece, né? Você tá ligado, né? Às vezes a gente dá... Mas eu vou te falar, a 22 bola títulos dentro, né? é título pra caramba. Ave Maria. Puxa aí pra mim o Giovanna Kiel, o Larraeli, Cruzeiro. Cara, eu acho que dos enfrentamentos assim é o que também tá mais perigando aí, se a gente olhar os outros que vão sobrar ali. Apesar de eu achar que se classifica, mas vai ser um jogo bem difícil. Teria que ter um meio termo aí, né? Por isso, Vamos criticar a produção? por isso que eu saio do Sei não. muro, né? É, então... Ou você quer chamar o Mauro Beto? Aí ele arruma aí o meu termo. Não, eu vou colocar... Eu vou de deve se classificar, porque é o que eu acredito, eu já falei no começo do programa, mas acho que vai ser um jogo difícil. Você compra o Ricardo Martins? Na empurrância, na força da torcida e da camisa. Deve classificar. Você vai comprar também, ô Formiga? É, eu acho que se fosse fora a decisão, Porque é Aí mais eu tô difícil. contigo, Fernando. mas deve classificar. Então vamos pro Atlético Paranaense. Formiga. Cara, eu Perdeu assim, de 1x0. é um dos, olhando só desempenho, resultado, olhando o ano, é top 5 do futebol brasileiro, no ano. E com alguns caras, assim, em estado de graça, né? Que é o Sim. caso do Vitor Roque. E aí, pra mim, a desvantagem, ela é muito pequena pro jogo que vem jogando o CAP. Então, pra mim, deve classificar. É isso, Ricardo? O Formiga foi preciso. Acho que é a única derrota do Atlético no ano, né? Eu acho que se Se não bobear, estiver tem- equivocado. Não, perdeu agora pro Fluminense, né? É, É A segunda, Fluminense. tinha sido a primeira, É. né? Eu acho que passa também. Acho que classifica. E aí, o Gi? Fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro, que tá num momento bem esquisito, né? Mas pra mim tem mais potencial que o CRB e deve se classificar. Então vamos lá, a gente vai abrir aqui com o São Paulo, né? Depois a gente vai deixar ali os dois que têm as desvantagens ali por último. São Paulo Futebol Clube, Giovanna Kiel. Difícil classificar, deve classificar, técnico novo, pressão.
O Ituano é um time bem chato, acho que vai ser também um jogo difícil, mas para mim o São Paulo já mostrou uma melhora bem significativa. Acho que em relação a, se for pensar nos 90 minutos a banco de reservas, o Dorival tem mais ali peças para conseguir mudar o jogo, se precisar, por exemplo, no segundo tempo. Então, 0-0 no primeiro jogo, o São Paulo deve se classificar. E aí, Formiga? Cara, eu tenho dúvidas. Eu acho que eu vou no difícil. O difícil não quer dizer não classificar, mas eu acho que vai ser bem embaçado. Pelo adversário, pelo futebol que o São Paulo não tem no ano, eu acho que vai ser duro. Pra mim vai ser difícil classificar. E aí, Carlinhos, mesmo que a vantagem seja quase nenhuma, né? Quer dizer, não tem desvantagem, né? Você decide aí, Ricardo Martins, pra onde vai o São Paulo Futebol Clube? Parabéns ao técnico Dorival Júnior, tá ficando mais velho, mais experiente hoje, mas vai ser difícil. Vai classificar, ser então. complicado. Vai ser suado. Fala tudo isso com 10 minutos, tá 3-0 pro São Paulo. É difícil ele classificar. Difícil ou deve classificar? Difícil de classificar. Difícil. Difícil classificar. Difícil. E aí, vamos lá. O Corinthians, desvantagem 2-0, perdeu pro Remo o primeiro jogo. O Flamengo perdeu 2-0 pro Maringá. Corinthians, Giovana Kiel. Ai, vou falar uma coisa pra você, viu? Eu não tô vendo uma luz no fim do túnel do Corinthians, não. Como eu já falei ontem, acho que pegou uma pressão desnecessária contratando o Cuca, independente do que você ache do assunto ou não. Uma pressão que coloca uma pimenta a mais num time que já era bastante problemático, já tinha bastante problemas. Não vi melhora no primeiro jogo, pelo contrário, continua com os mesmos problemas. Em relação à marcação, linhas muito espaçadas, tomando as transições ofensivas rápido, faz a transição defensiva de forma bem problemática, errada e demorada. Acho que a linha de defesa é uma grande questão nesse Corinthians, toma muito os gols de bolas aéreas e também tem a questão que sem o Renato Augusto o time simplesmente não consegue criar. Então eu vou, além da vantagem, né, da desvantagem que tem, acho que é difícil classificar pelo panorama também de desempenho. Vai com ela, ô Formiga? Tô 100% com a Gi. Eu acho que o que foi o primeiro jogo, o que aconteceu de lá pra cá, o jogo que o Corinthians não tem, todo esse contexto pra mim é bem embaçado. É isso, Ricardo Martins? Cara, é na Neoquímica Da Arena. força da Fiel, na Neoquímica Arena. É, na Mas o isso que é Corinthians difícil. perdeu, né? Mas O Corinthians já perdeu. perdeu, na mas Neoquímica. perdeu pro Inclusive Argentino tomando um Júnior. baile, né? da Argentina. Mas, cara, esses caras precisam dar uma resposta. Os jogadores precisam dar uma resposta para a torcida do E Corinthians. tem uma sequência Precisam assim, dar uma pauleira. É resposta. Palmeiras depois do Vale. Que da manhã não anda, aí rapaz, Neoquímica Arena lotada. O treinador chegou numa. É difícil de classificar. Difícil classificar, então. Difícil. E aí, assim, em termos de técnico novo, recente, também tem o Flamengo, né? Só que, obviamente, com um elenco muito mais qualidade, o Ricardo Martins. E aí, tomou um 2-0, o Maringá que até surpreendeu, jogou legal, poderia Legal. ter feito mais, né? Sim. E aí, difícil classificar ou deve classificar? O Corinthians ficou no difícil classificar, produção. O Flamengo vai fazer os trabalhos dele. O Flamengo eu acho que vai se classificar por um Maracanã lotado, por um Flamengo que jogou muito bem o segundo tempo contra o Internacional. Arrisco a dizer que foi um dos melhores jogos do Flamengo no ano, se bobear, o melhor. Só que aí o futebol é espetacular por isso, né? O Inter faz o gol lá no finalzinho, que poderia ter sido Maurício anulado. entra e muda tudo. Poderia ter, inclusive, sido anulado pelo árbitro, né? Pelo jogador lá que se atira, pensa que está na piscina, no Rio Guaíba, se joga lá, o árbitro deixa seguir. A força, a torcida, os jogadores do Maringá vão entrar naquele Maracanã, vão olhar para aquele Maracanã amanhã pulsando, lotado. Não sei se vai ter força, não. Deve se classificar o Flamengo. E vou falar mais, no tempo normal. E aí, ô Formiga? Ou o Flamengo vai sentir o patrocínio de Cartolouco? Não, eu acho que é uma baita história, né? Baita história. Você Ele é viu, demais. você viu como é que ele foi pro Rio ontem? Não. Não sei de onde ele conseguiu aquelas barcas lá, aqueles carrão bonito lá. Cara, Eu que não tenho figura. dinheiro pra Cara, comprar. eu estudei Foi com de ele, carro, né? foi de carro. Não, e assim, Grande Lucas Estrabo, que estudei Lucas. com ele, um forte abraço, viu? ele é uma Tamo junto. figuraça. Ele gosta muito da gente aqui. O Cartoloco que conseguiu esse patrocínio e precisou mudar, né? Porque tinha um Era o nome, rosto foi dele, colocado, foi colocado o rosto Era e o tal. rosto, aí teve que trocar pro nome. E se reinventou de uma maneira assim... Cara, ele tem produzido... ele é um cara engraçado. Muito. Ele faz um conteúdo
Bem legal. completamente fora da curva, mas o que eu acho mais legal é que tem uma questão social muito bacana em várias das produções que ele tem feito, que é mostrando esse lado B, lado C, esse lado D do jogo. E é uma galera que dá muito acesso, porque eles querem Mostrar. eles querem ser Sim, ouvidos, sim. eles querem ser vistos. E eu acho que o Cartoloco descobriu um nicho muito, fantástico. Ele foi cara, nesse assim. Maringá, cara. A parceria que ele fez lá é muito legal. Pô, e ele deu uma... Não é que é sorte, né? Porque tem uma leitura ali. Ele Sim. teve um... Ele foi no lugar certo. Pô, ele foi num teve- cara, timing é um bizarro. feeling, É. do cara que gosta muito de bom. fazer É isso, muito bom, cara, de viver assim. a rua, muito legal. Um forte abraço, ele que realmente acompanha Nossa, aqui a não, gente. ele aqui. se amarra, Eu falei com ele ontem. Ele foi de carro pro Rio. É, Ele é figuraça, Foi numa figuraça. barca. Dito Aquelas isso- barcas, cara. Arruma uma Dito barca, isso- Aí vai no arroba, né? Eu acho que Dito O isso, Flamengo vai sentir? Ou não? eu acho que não vai sentir. Eu acho que o Flamengo vem jogando, ou os dois jogos, ou os jogos que fez com o Sampaoli, tem uma imposição aí. O Maringá não é o Inter, né? Eu acho que vai ser um jogo muito de ataque contra a defesa. E eu acho que vai ser água mole em pedra dura. Tanto bate até aqui. Classifica. Ó, Bruno Formiga. Você, Gi, só pra fechar, não sai do muro e deve se chama o Fred. classificar, diferente do Que que eu acho tá que são passando. contextos totalmente diferentes, né? Sim, porque Ah, de é diferente Corinthians, do que está passando o Corinthians. O Flamengo tem um elenco mais completo, já mostrou uma melhora com o novo técnico, com o Sampaoli, e mostra que todos os jogadores, o elenco todo está muito fechado com o Sampaoli, pelo menos neste momento, então acho que deve se classificar sim. Então a gente fecha o nosso sai do muro aí, ó. Difícil classificar Curitiba, São Paulo e Corinthians. Deve classificar Cruzeiro, Atlético Paranaense e Flamengo.